E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí vamos falar dessa turminha, né? Ciro e o MBL, Danilo Gentili, Nando Moura e mais uma galera. Vejam só. Ciro Gomes, ele tá indo agora em vários locais. Ele tá batendo no Bolsonaro, obviamente, em todos os locais que ele vai. Mas ele tá, sabe, dando um aperto, mas um aperto no Lula e bem dado. Foi lá no antagonista, conversando com o Cláudio Dantas, ele falou o seguinte, ó. Do impeachment, a gente aqui acompanhando até nas madrugadas os bastidores do impeachment, a gente tinha o relato de lideranças que... O Lula conspirou para derrubar Dilma. Conspirou para derrubar. Eu sei comovidamente disso. Exatamente. Eu sei comovidamente disso. O Lula conspirou para derrubar Dilma. Do impeachment, a gente aqui acompanhando... O Ciro acusa o Lula de conspirar pelo impeachment da Dilma. Isso aí no dia de ontem. O Ciro tinha entrado na justiça contra a campanha do Lula. Não contra o Lula não, né? Contra uma galera aí, com Augusto Arruda Botelho, Jair Me Arrependi, e mais uma turma aí que estavam usando um filtro dele, né? Que é um degradê que sai do azul até o amarelo. As cores do Brasil, né? Nacionalistas, não patriotas, nacionalistas. E venceu na justiça, né? TSE proíbe o uso de filtro, o filtro Prefiro Lula com cores da campanha de Ciro. O filtro passa a mensagem para o eleitor de que o pedetista estaria apoiando o adversário petista. A ministra Maria Cláudia Buchianeri alega que a utilização da identidade virtual se configura como ilegal, uma vez que constrói uma falsa narrativa. O caso em análise pode envolver peculiar situação de desinformação virtual derivada da indevida utilização da logomarca de campanha Ciro Gomes com o nome e o número de urna da candidatura diversa. Teve isso aí, né? Mas vamos continuar. Estadão. Lula quer se vingar do povo brasileiro. Ciro batendo aí, né? Quer se vingar do povo, Olha as cores da campanha do Ciro, né? O verde e amarelo com azul. Uma coisa que também aconteceu, o PDT, o Partido Ciro Gomes, atualizaram o símbolo deles. Era uma mão, né? Com essa florzinha aqui, essa flor do comunismo. E eles pegaram a flor e colocaram agora as pétalas, ó. Amarela, verde e azul. O PDT também se atualizou. O Ciro, tô usando as cores do Brasil. O Ciro não quer que o Lula pegue, é dele essas cores. O próprio partido do Ciro também atualizou. E aí olha só isso daqui. André Guedes desembarcou do governo lá junto com o Nando Moura, Danilo Gentili, MBL, aí em 2019. Acharam que iam conseguir surfar a onda e até hoje estão sem conseguir. Ele traz a matéria do Globo, né? Após acusar petistas disso, o Ciro agora chama daquilo outro, de N6, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Tem que ser chamado disso e ficar calado, não pode revidar, senão a imprensa dá notinha. A única alternativa é apoiar o Lula. O interessante é assim, André Guedes, ele não acha que Bolsonaro tem o direito de se defender. Tudo que Bolsonaro fala, ele sempre falava que era ataques, tentava descredibilizar ele e todos os seus amigos do MBL, o Fralda, né, o André Marinho, todo mundo é que eles curtiam minha boca. Aí o Vili Migo fala o seguinte, ó, revolta dos neném. Após adotar estratégia agressiva contra a PT e sofrer as consequências da mídia lulista, integrantes do neném começam a experimentar algo que Bolsonaro sofre há anos, a distorção da grande mídia. E eles estão tirando vantagem disso. Além do André Guedes, o Danilo Gentili também apareceu. E as coisas começaram a chamar muito minha atenção, né? Porque toda a turminha da terceira via tá se posicionando ao lado do Ciro e não só fazendo uma cena eleitoral, mas também em termos de discurso. O Danilo Gentili fala o seguinte, se a imprensa brasileira está chamando Ciro Gomes de fascista, como não chamará você depois que Lula foi eleito? Aliás, anotem aí, depois que o Lula foi eleito, voltará a ser pecado fazer piada com o presidente. Depois que o Lula foi eleito. O Danilo Gentili está dando como certo que o Lula será eleito. E está numa boa. Numa boa.
Vocês vão entender. Logo menos. O Rafa Balboa fala o seguinte, ó. Muitos passaram 4 anos aplaudindo ativismos judiciais contra Bolsonaro e seus apoiadores. Endossavam também termos como isto, blá, 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 e postavam ataques produzidos e divulgados pela imprensa. Parece que alguns já perceberam que Bolsonaro foi apenas o primeiro da fila. Eu discordo, Balboa. Não se trata de perceber que Bolsonaro só era o primeiro da fila. Tem outra coisa. O que está rolando é uma movimentação diferente. E para falar sobre isso, eu trouxe eu mesmo, porque eu só vou repetir basicamente o que eu falei. Estou mais uma vez terno azul, mas agora com a camisa branca, a gravata é preta. No vídeo de anteontem, nosso dossiê segredo, exatamente quando eu estou demonstrando a fala da Samia Bonfim, quem assistiu o vídeo, eu falava o seguinte, eu trazia essas questões de Ciro Gomes e falava, pessoal, o que está acontecendo neste momento é algo maior. Eu até começava a fazer um desenhozinho. Eu falava, hoje a esquerda brasileira, não só a esquerda, mas os partidos políticos do Brasil, eles estão sofrendo um problema de identidade. Não existe mais, sabe, uma identificação partidária. Você não consegue mais saber qual é a diferença do PSDB para o MDB. Quando a gente sai do regime militar para a democracia, nessa nova república, meu Deus, que lindo, sensacional, você tem que pensar assim, pô, o Brasil estava de um jeito, então qualquer coisa ia ser uma grande mudança. A gente estava em um regime que estava assim, muito desenhadinho, né? Técnico positivista, o pessoal adora falar. Então viu o PT com o socialismo, vinha o PSDB claramente ali como uma social-democracia, aí tava aquilo lá e blá blá blá, aí tinha o DEM, que era um partido mais liberal, que vinha do Arena, né? E tá todos esses grupos. E aí você começa a ver que o tempo vai passando, aí você vê, bicho, tem gente do DEM que é de esquerda, tem gente do PSDB que, meu Deus, podia estar no PSOL. Você vê como a pessoa começa a se perder. Eu vou falar pra vocês que hoje, um dos poucos partidos que tem realmente assim uma bandeira bem clara e consegue dialogar em termos de partido e gerar aquela comoção é o PSOL. O PSOL tem, ele abraçou. Toda aquela pauta woke, liberal progressista, identitária, o PSOL abraçou. É deles. Eles são assim. Tá ali, bem desenhado. Bem desenhado. Você pega até os partidos que estão apoiando o Bolsonaro, você vê que, cara, eu não sei de boa qual a diferença do PP e o PL. Eu não sei. PP e PL, qual a diferença? Eu não sei. Talvez o republicano seja um pouco mais diferente, porque é a questão dos evangélicos, mas PP e PL. Então, assim, teve essa movimentação. Em 2019, eu falei isso diversas vezes ao longo de 2020 e 2021, o PTB também percebeu que a coisa estava virando, o PTB virou o patinho feio, ninguém queria sentar com o Roberto Jefferson. Saíram matérias no próprio site oficial do PTB na época, onde o Roberto Jefferson falava que tinham que movimentar alguma coisa, que tinham as eleições, queriam ter um candidato à presidência e blá blá blá. E aí Roberto Jefferson, o que é que ele faz? Ele se apresenta no final de abril de 2020 como conservador, sendo que eu mostrava vários artigos do PTB mostrando que de conservadores não tem nada. Roberto Jefferson afirmava com todas as letras que o PTB não era conservador, não era, acabou. Então ele viu, aquilo ali é um nicho. Aquilo ali é um nicho. Tem votos. Os conservadores são um grande grupo. Tem muito voto ali. E porque eu tô dando toda essa explicação, né? Um pouco assim, repetindo umas coisas que eu falei, colocando as coisas extras. Olha o que o Ciro Gomes fez, como ele vem agindo, o que ele vem falando. Ele vem sempre batendo na tecla de Brasil, precisamos de um projeto de país. Tem que lembrar o que também? O PDT do Ciro Gomes, se você pegar as notícias, inclusive viralizou em 2018 nas eleições, estava recebendo apoio do Partido Comunista, lá daquele país vermelho. É uma turma que está no poder há anos e anos e anos. Eles possuem um projeto de país, um projeto de sociedade. Então o Ciro Gomes é o verdadeiro nacional desenvolvimentismo. É isso daí. Nacionalista. E aí quando você vê Danilo Gentili, André Guedes, começando a fazer um aceno pro Ciro Gomes, o Ciro Gomes tentando trazer um discurso um pouco mais conservador, batendo na pauta identitária, tentando resgatar algumas coisas de uma esquerda um pouco mais antiga, vem ali a reboca do Rebelo, mais uma galera, e aí olha isso daqui. Aí agora tudo vai começar a se encaixar. Renan Santos, que não é qualquer pessoa, é o líder supremo dentro do MBL, é ele quem manda o MBL, e o MBL passou por um processo que é importante e as pessoas às vezes não param para perceber. O MBL ele foi abandonado.
Ele pode ter certa voz, ele ainda é aceito, mas ele foi abandonado. Sabe quando o MBL foi abandonado? Após 26 de maio de 2019. Pela razão que o establishment brasileiro percebeu que não era o MBL que colocava pessoas nas ruas. As pessoas iam nas ruas por um sentimento maior ou por uma convocação diferente. Hoje, quem tem esse poder nas mãos? É Bolsonaro. É esse sentimento que Bolsonaro carrega. Não era o MBL. O MBL se vendia para o establishment como as pessoas que eles detinham as ruas. O Kim Kataguiri, o Renan Santos eram inúmeras piadas lá no período 26 de maio de 2019. O Kim Kataguiri como justificativa para falar que ia ser um ato para fechar as instituições antidemocráticas. Essa narrativa surgiu com o MBL. O que está sendo utilizado hoje, toda essa metanarrativa que foi criada contra os apoiadores de Bolsonaro, antidemocrata, blá blá blá, fechar as antidemocratas, foi criada pelo MBL. O Augusto Nunes confrontou o Kim Kataguiri, e o Kim Kataguiri na época, até o Felipe Moura Brasil na época também comentava, foi baseado em um tweet, um perfil, sei lá, lobo ucranizador. Assim, cara, não era ninguém de peso dentro da direita. E aí o MBL ficou perdido, veio a Vaza Jato, tomou uma paulada, porque também saíram coisas sobre eles, vários eventos. Aí teve a questão da CPMI das fake news, começou a falar do Luciano Ayan. O Ayan foi preso em 2020, pegou muito mal. Teve agora a viagem, né, pra Ucrânia, Montanhas Tatra, hein, Renan? Aquele peito cabeludo na neve. A gente comentou como não faz sentido você ir para o oeste do país, que a Montanha Tatra tá no oeste, sendo que a Ucrânia tá no leste, a cidade que você tá no meio. Não faz sentido aquela viagem, né? Montanhas Tatra. Enfim, muita coisa rolou. E aí o Renan Santos tentou, junto com o MBL, subir na candidatura do Moro, naufragou, deu muito ruim a candidatura do Moro, batemos medo naquela tecla, fizeram live juntos, ajudaram a divulgar o contrato do Moro. Não, olha só, vamos mostrar o contrato do Moro. Não mostraram, só mostraram a nota fiscal, foram abandonados, tomaram outro olé do Moro. E aí o Renan Santos, ontem, ele escreveu uma thread, 8 tweets, que pra mim ele pegou a caneta dele, né? Pegou o giz, na verdade, e ele... Cadê aqui? Ele aqui, ó. Fez o risco no chão. Aqui, ó. Risquei. Aqui, ó. Tamo aqui. Fizemos o movimento. Agora o MBL é isso. O Renan Santos fala o seguinte: o que Lula chama de frente ampla será a coalizão junto às esquerdas, instituições e centrão que fará para governar o país. Ele juntou a galera. Olha, tá todo mundo ali junto. Olha o que a gente veio comentando alguns dias atrás. Gente, tem uma movimentação grande. Não dá pra falar que o Benchimol da XP é um comunista. Essa turma, ela tá junta. É a turma woke. Tá bem claro que o movimento grande tá se formando. É a frente ampla. É a turma woke. Renan Santos viu isso daí. Todo o resto será obliterado, taxado de diversas coisas, perseguido com colaboração em tribunais superiores em nome da única democracia possível. Seu governo será a tentativa de dar ao velho sistema político, cambaleante desde 2013, uma chance de renascimento. É ridículo, pois a nova república ruiu e seu governo será ruim. Ao longo do seu fracasso, motivará o nascimento de novas oposições. Olha só, novas... Então assim, ó, ele já tá colocando todo mundo junto e tá falando que vai nascer uma nova oposição. Não é Bolsonaro, vai nascer uma nova. Ele tá tentando se desgarrar da turma woke que ele estava junto o tempo todo. Bolsonaro precisa ser afastado do caminho, pois sua expressão política sempre foi parasitária. Olha o que o pessoal falava, que tinha gente que torcia pro Lula ganhar para eles poderem voltar a ser opositores, como era o Diogo Mainardi. Ele roubou a energia cívica transformadora de 15, 16, 17, 18 e converteu em culto à personalidade. Não, ele não fez nada disso. As pessoas sabem que eles estão apanhando. O Renan Santos está fazendo isso aqui para a torcida dele. Mas continua. Erra quem pensa que Bolsonaro é... Olha a palavra que o Renan usa, irmão. Nacionalista. Sim, Bolsonaro não é nacionalista, não. Não é. Bolsonaro, ele é brasileiro. Ele é um patriota. Ele se preocupa com o país. A palavra nacionalista, por mais que remeta nessa questão de patriotismo, não é. Nacionalista é aquela palavrinha como se fosse sustentável. Quem detém o domínio da palavra nacionalista é a esquerda. E grande parte da esquerda, né, é a turma do PDT do Ciro Gomes. Isso há muito tempo. Ele não se engrandeceu ao se fundir aos símbolos nacionais. Ele, na prática, reduziu os símbolos nacionais ao absorvê-los à sua figura patética. Fez o Brasil pequeno, mesquinho e vulnerável a Lula. Olha só quem é a culpa. A culpa, se Lula voltar, é de Bolsonaro.
Aí ele vem e continua. Bolsonaro, portanto, precisa ser destruído. Não é destruir o Lula, é destruir Bolsonaro. Vamos destruir primeiro o Bolsonaro, para que o Brasil possa enfrentar e derrotar o PT. Mas, que ninguém se iluda, será uma luta longa e cansativa com o adversário mais esperto e preparado. Olha o que o Danilo Gentili tinha dito. Depois que o Lula foi eleito, voltará a ser pecado fazer pacto com o presidente. O Gentili dando como certo que o Lula vai ser eleito. Eu já estou falando, vai ser eleito e vai ser uma luta longa, e seremos oposição. Mas será que o objetivo dessa galera é ter a presidência ou ser uma oposição? Começar a ocupar cargos, posições na máquina, eleger mais deputados, eleger vereadores. A turma do MBL não é besta. A turma do MBL chega lá, coloca em Kataguiri, e quando você olha os assessores, a maior parte da galera do MBL. Eles estão errados? Não. Eles são um movimento coeso. Aí os assessores estão dentro da... Cara, pensa o seguinte, pessoal. A pessoa que trabalha de assessor, ela está recebendo para desenvolver um trabalho dentro da política. Ela respira política 24 horas por dia. Ela começa a entender como uma coisa funciona, como a máquina funciona, e depois ela tenta colocar isso em prática. E acaba sendo candidato, como é o que está acontecendo com o MBL. Pensa o seguinte, cada deputado federal pode ter, em média, assim, pode ter até 25 assessores. Você tem a cota lá, são cento e poucos mil reais por mês, você divide entre salários. Por ano, cada deputado gera em salários, contando o salário dele, mais o salário o que ele pode gastar, se ele quiser, 2 milhões. Sim, se o MBL for esperto, eu acho que o MBL cada pessoa que ele eleger, tipo assim, deputado federal, eles colocam mais 10 pessoas dele lá, são assim, 2 milhões de salário garantido. E nada é legal, não. A pessoa para trabalhar mesmo, trabalhar na política, avançar com os projetos e aprender. E aprender, ocupando a máquina, ocupando a máquina e ocupando a máquina. Não importa o resultado, todos seremos piores dessa porcaria. Aí ele diz, continuamos essa discussão, não apenas Bolsonaro e sua claque precisam ser escanteados. Outras lideranças caídas no processo, como Moro, Janaína, liberais e seus institutos, novos políticos colaboracionistas, todo mundo tem que ser afastado. Ou seja, olha só, todo mundo que pode vislumbrar uma oposição ao discurso do Lula tem que ser varrido. Eles têm que ser a única oposição. É o novo teatro das tesouras. E agora que vem a cereja do bolo. É impressionante como falta gente comprometida de verdade, com tesão em mudar o país e disposta, a se dar mal pela que acredita. Somos nós. Nós aqui estamos, sabe... Eu sofro pelo Brasil. Eu sofro pelo... Meu Deus, que cara de pau, Renan. Que cara de pau. Vejo isso no Danilo Gentili e agora na militância do PDT. PDT, o nacionalismo. PDT que vem dando uma guinada, tentando sair do identitarismo, colocando o Brasil em uma posição assim mais desenhada. Vem vindo aí, tem o Aldo Rebelo, ele vai ficar... Tem uma turma aí que até dá para ter um certo diálogo, mas olha a movimentação. O Renan Santos já começa a utilizar termos como nacionalismo, aí vem o André Guedes, saindo em defesa do Ciro, Danilo Gentili, Renan Santos, e no MBL e alguns poucos na imprensa. Gente muito diferente que em algum momento precisa conversar. Criando o campo para dar um direcionamento. Tá avisando. Hoje, a principal ponte entre toda essa turma, e muita gente na direita contribui para isso, sabe quem se chama? Bruno Ayub, o Monark. O Monark fez tudo o que o MBL queria que ele fizesse quando ele estava no Flow. Tudo, mas tudo. Acho que foi o único vídeo que eu me dei um trabalho de fazer uma resposta. Foi a ida do Danilo Gentili no Flow. Todos os absurdos que falavam sobre a turma da direita. Monark levantava que vocês eram robôs, que vocês eram bots. E fica a galera lá, olha o Monark, ele tá vendo pro nosso lado. Não! Acorda, filho de Deus! Acorda! Monark é dessa galera. Olha o Monark junto com o Ciro Gomes. Olha os discursos do Monark. Eu não acho que ele é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo. A movimentação está sendo desenhada. Tom do MBL, com o tom do PDT, com o Ciro Gomes. O Ciro aí, não, sou contra o meu corpo, minhas regras, sou isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Essa turma, gente, eles não só estão tentando ver esse potencial eleitoral. O
MBL está olhando até o potencial dessa movimentação agora para as eleições de 2022. Mas já olhando para 2024, eles estão tentando desenhar esse cenário. É uma nova frente dentro da esquerda, porque a coisa desgarrou demais. Mas desgarrou demais, assim. A esquerda, realmente, hoje em dia não tem mais diferença. Você pega o Benchimol da XP e você pega sei lá, Samia Bonfim do PSOL, é a mesma coisa. Só não dá pra chamarmos de comunista. Não dá pra chamar Samia de comunista, o Benchimol é meio complicado, que é do mercado financeiro. Mas tá todo mundo se apoiando. Você vê lá os Moreira Salles. Quem mais eles estão apoiando é o candidato do PT e do PSOL. Olha a movimentação que está se dando nesse momento. Essa turma vai estar junta. Vocês ficam aí dando moral pra galera, vão se virar. Vocês estão ajudando a formar uma nova posição. Ele tá deixando claro. A movimentação já foi feita. Começa a perceber o discurso do Nando Moura. Ele já coloca, olha o Iago, que ele sempre também teve, ao lado do MBL, ao lado do Nando Moura, o cara lá que é pastor, já tá falando de Thiago Leifert, blá blá blá, e tá indo. A turma tá mirando 2024 em diante. Aí você vê, Ciro Gomes tá começando a ser atacado. E o Ciro também ele não é besta. Ele tá percebendo que quanto mais ele bate no Lula, mais ele ganha holofote. E ele tá ganhando holofote. E ele tá ajudando a arriscar essa linha. Essa galera sabe andar em grupo. Essa galera entende o conceito de política é grupo. E vai estar sendo. O Ciro não tá pensando só na eleição dele. Ele tá pensando também em termos de partido. Você acha mesmo que o Carlos Lupe, do PDT, o presidente ia colocar tudo a perder por causa de um devaneio do Ciro Gomes? Pelo amor de Deus. Aí tá lá, né? O museu, blá blá blá, repudia a declaração do Ciro Gomes. Que ele fala a questão lá do PSOL, do Jorge Soros. E aí, vixe, é uma narrativa maluca. Dá uma lida lá, né? Ele fala que o Ciro Gomes é um anti não sei o que lá, conspiração internacional, ajudar a controlar o mundo. Aí você vê, ó, com elogios a Enéas e ataques a Jorge Soros, Ciro emprega a fórmula da extrema-direita. Essa matéria que saiu no jornal o Globo é interessante. O L. Oliveira destaca. O autor dela é o André do Chiad, que está ali na agência pública, que o ILISP, em 17 de agosto de 2016, comentava: a agência de jornalismo independente ligada a Sakamoto recebeu R$1 milhão de Jorge Soros. Qual é a agência? A agência pública. A turma do Soros está começando a bater no Ciro Gomes. Até via Globo. Esse Rafael Kim Machado, ele é um cara que ele encabeça também esse movimento, mais coisa. Ele, inclusive, pode até falar que o pessoal... Toda hora me atrapalha. Se a quarta e quinta coluna. Mas tem um viés mais eurasiano de pensar também. Nada contra também, nada contra. Mas tá aí. Essa turma vai estar junto. MBL, Ciro Gomes, PDT, né? A militância do PTB. Aí ele fala o seguinte, ó, a Prefeitura de Belém, comandada por Edmilson Rodrigues do PSOL, assinou última segunda-feira uma parceria com a ONU Mulheres e a Open Society Foundation para a criação do primeiro sistema integrado de cuidados do país. Sobre parcerias... O Leonardo Dias postou essa notícia aqui, ó, 98. 29 de janeiro de 98. FHC vai discutir mercado com Soros. Aí fala o seguinte, ó, eles vão debater como evitar que falhas do mercado produzam sociedades injustas. O que é ESG? Meio ambiente, social e governança. S, social, né? Questão sociedades injustas. Olha, há quantos anos essa turma já está olhando o mercado financeiro como um caminho para resolver as questões sociais. 98. 24 anos atrás. O debate de sábado, como parte do encontro anual do Fórum Econômico. Precisa explicar mais alguma coisa? 6 anos após isso daqui, teve um evento da ONU. Na época era o Kofi Annan, se eu não estou enganado, e o termo ESG foi criado. Salve, salve. Voltando pro Sam Puncher, já passou de uma hora já, mas temos que pelo menos terminar esse tema. Candidato diz que fazer regulação da mídia, diz que quer fazer regulação da mídia sem se aprofundar no tema. Postei exatamente o que o candidato disse, sem juízo de valor. Jornalista profissional me acusa publicamente de promover desinformação por postar exatamente o que o candidato disse. O que dizer? Aí ele coloca lá, né, o Leandro Demore, falando que ele está ajudando a propagar aí desinformação, a do Lula, etc. Aí ele diz, ó, o fato de um jornalista se sentir mais à vontade para me atacar do que questionar a fala de um político que quer regulação da mídia diz muito sobre o papel de parte
da imprensa nessa eleição. Infelizmente, o preço vai ser muito alto para todos nós. Não vai, Sam. Porque você vai apoiar o Lula. Quando o Lula for eleito, você vai apoiar. O Sam Pancha, ele é todo Ciro Gomes. Eu já tô ligado também. Você tá de boa, cara. Você é verificado. Você pega a gente como o Constantino. Há quantos anos o Constantino trabalha na imprensa? Escreveu na Veja. Tá na TV, na Jovem Pan. Constantino não consegue ter o perfil verificado. Como é que o Sam Pancha tem coragem de falar que vai ser alto pra todo mundo? Para, irmão. Tá de boa. Tá protegido. Mas aqui mostra um pouco, né, como tá a esquerda nesse exato momento. Falou, não tá com Lula, é inimigo. Não tá com Lula, é inimigo. Isso aqui eu vou comentar depois, porque eu quero comentar com um pouco mais de calma. Isso aqui envolve imprensa também, né? Controle, blá blá blá. Comenta amanhã. O Noblar falou o seguinte, anteontem, ó. Sabe por que as motocicletas de Bolsonaro atraem tantos motoqueiros? Porque eles ganham um tanque cheio para rodar poucos quilômetros. Tudo pago por empresários bolsonaristas. É um bom negócio. Isso aqui, pelo amor de Deus. O Noblar deveria ser obrigado a provar o que ele está falando na justiça. Isso aqui é muita desonestidade. Muita desonestidade. Isso daqui que o Noblar devia estar comentando e ficar calado. Cuba faz referendo de nova lei que revoluciona conceito de família tradicional. Renato diz, o Benchimol da XP, o embaixador woke da Faria Lima, vai continuar abrindo a sede da sua empresa para o Padilha do PT fazer palestras para mega investidores?